Bom dia, família. Espero que todos tenham tendo um dia incrível. Espero que vocês todos tenham realmente hoje curtindo este frio, amém? Mas agora estamos realmente a ponto de escutar a palavra de Deus. Se você não me conhece, meu nome é Juan Carlos Arias. Eu sou colombiano, nascido na Colômbia. E por isso é que hoje você vai escutar a pregação mais portunhol de sua vida, amém? Mas eu acho que o Espírito Santo vai capacitar você para me entender, amém? Então, realmente falando um pouco mais de mim, muitos não sabem, mas eu estou aqui, já estou há quase 4 meses no Brasil, amém? Parece muito mais, né? Parece muito mais. Muitos de vocês estão aprendendo espanhol. Por isso parece que fora mais tempo agora. E realmente para minha esposa e eu é uma alegria estar aqui com vocês. Acho que o Brasil é um país incrível, com comida incrível, com pessoas incríveis, com uma igreja incrível. Realmente ha sido una aventura. Hace 4 años atrás, yo tomé la segunda decisión más importante de mi vida. 7 años atrás fue hacer de Jesús mi Señor y mi Salvador. Mas la segunda más importante fue con quien realmente yo iba a pasar el resto, que realmente iba a vivir el resto de mi vida. Yo me casé, amén. Falando de casamentos, eu quero parabéns, Yuri e Bruna, que se casaram 7 dias atrás, né? E também Heitor e Jessica se casaram ontem também. E irmãos, essa é a segunda decisão mais importante de sua vida. A primeira é por quem você vai viver, e a segunda é com quem você vai viver sua vida. Mas nos últimos 4 anos, minha esposa e eu passamos por muitas mudanças, uma atrás da outra. Minha esposa, nós conhecemos na igreja de Miami. E Miami é uma igreja incrível. Meu coração está a igreja em Miami. Mas depois disso, 3 semanas depois de casarnos, fuimos para México, na igreja em México. Estuvimos lá com Raul e Linda Moreno por quase 1 ano e meio, 1 ano e 2 meses. E é uma mudança muito grande. 2 coisas, mudar de país é uma mudança muito grande. Mas mudar quando você apenas se casou, muitos de vocês não vão ter que experimentar algo assim. Mas é difícil. Porque é uma vida completamente diferente. Mas mudanças sempre ensinam algo. Depois de México, fomos para Peru, Lima, Peru, por 2 anos e meio. E foi incrível. Tivemos a oportunidade de ir lá. Mas, novamente, era uma mudança difícil. Los peruanos são o oposto a los colombianos. São mais reservados, são mais tímidos, né? Não falam tanto como os colombianos. Os colombianos falamos muito a vezes. Mas eles são mais tranquilos, né? E foi uma mudança muito, muito difícil. Porque é uma cultura muito diferente, amém? Mas depois de 2 anos e meio, o Senhor, Deus, trouxe-nos para a igreja aqui em São Paulo, Brasil, amém? E realmente, o ponto é que a mudança ha sido realmente parte de minha vida com minha esposa. Mas como discípulos, mudanças são parte da vida de um discípulo. Mas a realidade é que muitas pessoas têm medo e resistência às mudanças. Não sei se você gosta das mudanças, mas muitas pessoas não gostam delas. Mas hoje vamos a falar de mudanças. Mas eu pesquisei
E eu perguntei para a inteligência artificial. Agora a inteligência artificial é um bom amigo de nós, né? Pode ser também seu pior inimigo também. Mas eu perguntei, por que as pessoas não gostam de mudanças ou se resistem a elas? Bem, de acordo com a inteligência artificial, as pessoas resistem mudanças por muitas razões. Uma delas é por segurança emocional. O novo é incerto. O novo, realmente você não sabe como reagir, porque nunca você ha estado nessa situação e você teme a isso. O novo é incerto e quando o cérebro humano pensa no incerto, pensa em perigo. É natural. E o conhecido nos dá uma sensação de controle. Você conhece algo, você está acostumado a algo e você sente a sensação de controle. Então, por que realmente muitas vezes resistimos às mudanças? Por segurança emocional. Mas também medo a perder o que já tem. Você está curtindo muito o que você tem agora e você tem medo de que essa mudança realmente tire o que você está curtindo, isso que você tem agora. Mudar pode significar abrir a mão de algo que você quer ou gosta. Pode ser uma função, pode ser uma rotina, pode ser um relacionamento, pode ser uma estrutura, e isso gera medo de perda. Estão comigo, irmãos? Mas também, muitas vezes, acontece essa de resistência, porque adaptar-se realmente requer esforço. Adaptar-se a algo novo requer esforço. E toda mudança exige um trabalho interno que você precisa fazer. E naturalmente nossos cérebros querem a coisa mais fácil, da forma mais fácil. Realmente é que desapego, reaprendização, adaptação são coisas que o cérebro não quer fazer naturalmente. Mas você tem a escolha de escolher realmente o que fazer. E a quarta razão é por um vínculo emocional ao passado. Você tem um vínculo e às vezes resistimos porque somos emocionalmente ligados ao que era e isso dificulta o novo. E isso são alguns motivos para os quais não gostamos de mudanças. Irmãos, você não tem que gostar de mudanças. Naturalmente, seu cérebro não vai gostar de mudanças, mas hoje vamos aprender que Deus é um Deus de mudança. Um exemplo disso está em Gênesis. Vamos para lá. Gênesis 12. Agora, você tem sempre, realmente temos que entender que mudanças é parte da vida. Você não pode ficar sendo a mesma pessoa. É como um homem que fica sendo um menino de 12 anos. Você vai sofrer de imaturidade. Você tem que mudar. Todos temos que mudar. Mudar é avançar. Mudar é crescer. E Deus é um Deus de mudança. Gênesis 12, versículo 1. A Bíblia fala assim. Diz: Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, no meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma benção. Abençoarei os que abençoarem, e amaldiçarei os que amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Arã. Esta é a história de Abraão. E Deus fala a ele que ele tem que mudar sua vida. Este homem tinha 75 anos. Mas Deus não estava falando, você tem que mover-se para outro bairro, para outro lugar em sua cidade. Não. Você tem que mover-se de lugar, de país, com 75 anos, amém? Deus tinha grandes coisas para Abraão, mas ele tinha que fazer algo para viver esses planos. Ele tinha que se movimentar, mudar de cidade. Muitos de nós
No, es difícil para nós deixar nossa casa para ir a outra parte da cidade. Este homem tinha que mudar-se com 75 anos a um lugar que ele não conhecia. Você pode se imaginar isso? Deus nos leva sempre a estar sempre em movimento. E embora Ele nunca muda, Deus nunca muda. Todo o que Ele faz e permite tem como objetivo trazer mudanças em nossas vidas. ¿Estão comigo, irmãos? Por isso, o título de minha aula hoje é Mudanças que nos movem. Mudanças que nos movem. Vamos para Isaías 43. Sabemos que Abraão foi o pai da fé, mas ele teve que passar por mudanças que foram muito difíceis, como leímos agora. Mas em Isaías 43, a escritura fala assim, Isaías 43, versículo 19. E esta vai ser nossa escritura principal. Isaías 43, versículo 19, a Bíblia fala assim. Disse: vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Aqui, Deus está falando para o povo que Ele estava fazendo algo novo. E algo novo era algo bom. Essa escritura é incrível porque vemos o poder de Deus fazendo coisas impossíveis mediante mudanças. Olha que poderoso pensar o que fala essa escritura. Que Deus faz essas coisas novas e elas estão surgindo agora. Hoje, irmãos, eu quero primeiramente avisar, realmente notificar vocês que mudanças vão acontecer. Mas também entendendo que mudanças são boas. De Deus. Por isso, o título de minha aula hoje, como eu falei, são mudanças que nos movem. E o primeiro ponto é: mudanças são sinais de um novo tempo de Deus. Mudanças são sinais de um novo tempo de Deus. A escritura fala: eis que faço uma coisa nova. Fala aí, versículo 13. Versículo, sim, era 43, 19, sim. Fala aí. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. E mudanças são sinais de um novo tempo com Deus. Irmãos, quando você olha as escrituras, vemos que grandes coisas aconteceram depois de uma mudança. Sempre. Grandes coisas aconteceram depois de uma grande mudança. E como vimos com Abraão, Deus chamou ele para mudar de cidade e viver os planos que ele tinha. Também vimos com Gideão. Foi uma mudança não só de cidade, foi uma mudança de coração. E muitas vezes ninguém vai para ir para nenhuma cidade, outra cidade. Mas muitas vezes uma mudança não tem que ser de lugar, mas de coração também. Gideão tinha que mudar seu coração para fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. Mas todo isto trouxe um tempo novo com Deus. Outro exemplo foi Moisés. Moisés foi chamado para sair com todo o povo. E o povo de Deus realmente não poderia olhar o poder de Deus se não hubieran mudado. Se realmente não se hubieran movido. Mas por seguir a Deus, eles viveram coisas novas em Deus. Eles viram o poder de Deus em suas vidas. Você se ha perguntado muitas vezes por que você realmente não está vendo o poder de Deus em sua vida? Talvez seja porque você não está mudando. Seja porque coisas em sua vida não estão mudando. Porque quando as coisas mudam, Deus se move, amém? E hoje tem que olhar sua vida, porque por isso estamos hoje aqui. Estamos escutando a palavra de Deus para que você possa pegar ela e tomar personal. E você tem que pensar agora, quanto realmente você está experimentando o poder de Deus? E uma das razões por la qual não estamos fazendo isso pode ser porque não estamos mudando, amém? Irmãos, família, Deus não está parado no tempo. O mesmo Deus que criou todas as coisas
continua criando e fazendo mudanças. Mas na verdade, quem está parado muitas vezes somos nós. Muitas vezes gostamos, ou fisicamente no cérebro, gostamos de ficar sempre no mesmo lugar. E muitas vezes mesmo se é ruim. Muitas vezes podemos acostumar as coisas porque é confortável. E começamos a realmente perceber elas como boas, mesmo se estão ruins. Mas realmente, não podemos ficar assim. Realmente eu vejo como Deus ha cuidado muito e abençoado a região leste, oeste e sul da igreja. Ha sido incrível. Estes 4 meses ha sido incrível. Região, fala região? Sim, perfeito. Eu só vejo a minha esposa movendo a boca, tratando de ajudar-me. Mas eu vejo como Deus tem cuidado da região oeste e sul. Mas sendo bem honesto, eu tenho a convicção de que Deus quer abençoar e ensinar coisas ainda mais profundas. E é mediante mudanças. E irmãos, vamos a sair da caixa. E com muita oração e ajuda dos líderes, vamos a mudar algumas coisas dentro das regiões. Amém? Umas coisas que vão a mudar são novas pessoas que começarão a liderar bate-papos. Outras que estão liderando se tornarão as manos direitas de outros líderes de bate-papo. Então, uns vão entrar, vão começar a liderar bate-papo e outros vão a tornar-se manos direitas deles. Novos bate-papos com temas de interesse vão ser criados também. Para cuidar dos discípulos. Você curta muito o que o bate-papo faz, mas também para ser mais eficazes em salvar almas, amém? Porque realmente todas essas coisas não podem ser com a intenção de ficar mais confortáveis. Tem que ser com a intenção de salvar mais pessoas, amém? Mas também algo vai acontecer, irmãos. E vai acontecer muito. E são mudar os discipulados. Mudar discipulados. Para os que nos estão visitando hoje. Que são discipulados? Basicamente, quando você é um discípulo, você precisa de uma pessoa que ensine e treine você espiritualmente. E muitas vezes pode ser uma pessoa por muito tempo, ou pode ser uma pessoa por pouco tempo. Eu acho que eu tinha uns 8 discipuladores em minha vida, e todos han sido bons, mesmo se eram ruins. Não, en serio. Porque não tem nada que ver com a pessoa que discipula você. Tem todo que ver com seu coração. Você pode aprender de qualquer pessoa. Eu tenho uma convicção que você pode aprender de qualquer, não só pessoa. Você pode aprender de qualquer coisa. Acho que você pode aprender de um lixeiro. Se realmente você se foca em aprender algo, você pode aprender. Muito mais de um discípulo de Jesus. Estão comigo, irmãos? Então, tem que ver, vão haver muitas mudanças de discipulados para que os bate-papos possam cuidar-se deles mesmos. Outra convicção é que eu não gosto muito quando uma pessoa de um bate-papo discipula a outra pessoa em um bate-papo. Porque para mim o exemplo perfeito é como um pai que fala a outro pai, cuide de meu filho. E você me avisa como está ele. Não faz sentido, você cuida de seu filho. E os líderes de bate-papos cuidam de seus bate-papos, amém? ¿Estão comigo, irmãos? E todas as mudanças serão anunciadas até 12 de julho. Para começar nos 21 de julho, já nos novos bate-papos e discipulados. ¿Estão comigo, irmãos? E é entender que as mudanças marcam um novo tempo com Deus. Agora, queremos cuidar do coração de vocês. Eu quero cuidar de vocês. É minha responsabilidade com Deus. Mas se você não entender algo, perguntem. Se você não entender algo, perguntem. Toda mudança tem um propósito. Mudanças que não vêm para nos dividir ou confundir, elas vêm para começar a viver algo novo em Deus, amém? Eu estou muito encorajado, estou muito animado e feliz por as regiões e as mudanças que vão acontecer. Quando as mudanças chegam a um grupo, seja na liderança, na visão, nas estratégias,
es porque Dios está preparando algo mayor y en vez de temer, precisamos confiar más en Dios. Segundo punto. Mudanças exigem fé e unidade. Mudanças exigem fé e unidade. Realmente, quem vai ser mais afetado? Fala afetado, né? Quem vai ser mais afetado espiritualmente nas mudanças? Pessoas com pouca fé e pouca unidade. Realmente. Porque as mudanças, Deus faz mudanças para fortalecer o grupo. Mas quando nosso coração não tem fé, deixa de confiar em Deus. Deixa de ver a Deus nas mudanças. Mas quando tem fé, as mudanças são boas. E precisa de unidade. Por quê? Porque muitas vezes você não vai concordar 100% com as mudanças. Mas não tem que ver nada com a mudança. Mas todo com seu coração. Está comigo, irmãos? A Escritura em Isaías fala, diz, esse cambio, essa mudança está surgindo. Vocês não reconhecem. E a verdade é que eu tenho a convicção de que Deus está mostrando as coisas. Muitas vezes estamos acostumados a algo, mesmo se não é o melhor. Mas isso não pode acontecer. Vamos a 1 Coríntios. Acho que muitos de vocês conhecem o contexto da primeira carta de Paulo para os Coríntios. E a primeira parte, a primeira coisa que Paulo fala para ele, diz: que todos estejam unidos num só pensamento, em um só parecer. Mas realmente isso não é só um apelo de Paulo para a igreja de Corinto, mas um apelo de Deus para a nossa igreja também. Que todos estejam unidos em pensamento, em seu parecer. Irmãos, hoje precisamos estar unidos, ainda mais que antes. Porque Satanás não está brincando. Satanás está procurando qualquer oportunidade para que você não tenha fé e desconfie de Deus. Satanás não está brincando. E está procurando qualquer oportunidade para que você não esteja unido com os planos que vamos fazer. Você pode perguntar, você pode falar, mas o ponto de todo isto, o ponto não são as mudanças, o ponto é nosso coração. Está comigo, irmãos? Ainda que a mudança seja algo talvez não muito claro para você, tenha fé de que Deus vai cuidar e revelar com mais clareza sobre as mudanças. Se as coisas mudarem, mas esse é o ponto deste ponto é qual? Se as coisas mudarem, mas nossos corações não, isso pode nos atrapalhar espiritualmente. Se realmente coisas mudarem afora, mas em seu coração não mudem, isso pode nos atrapalhar espiritualmente. E este é o momento, irmãos, para estarmos mais unidos que nunca, porque todos queremos glorificar a Deus, amém? A unidade é o que garante que a mudança seja saudável. A unidade é o que garante que a mudança seja saudável. Hoje quero apelar para vocês, irmãos. Eu tenho a responsabilidade de cuidar espiritualmente. Mas eu não posso se seu coração não está primeiramente com Deus e também com as mudanças, com os planos e como liderança
precisamos hacer. Y esto es todo acerca de Dios y la unidad entre nosotros. ¿Está conmigo, hermanos? Tercer y último punto. Mudanzas revelan por cuánto estamos dispuestos a crecer. Mudanzas revelan o cuánto estamos dispuestos a crecer. La escritura en Isaías fala: hasta no deserto voy a abrir un camino y riachos no ermo. Yo no sabía que era ermo. Sí. Mas o ermo o no deserto se refiere a una parte inhóspita sin señal ningún de vida. No tem nada. El lugar donde nada acontece, donde nada crece, donde nada realmente sobrevive. Mas Deus fala que abriu caminho e riachos no ermo. E esse é o poder de Deus. Deus pode fazer o impossível mediante coisas novas. Deus aqui relembra que o poder dele pode fazer qualquer coisa. E realmente você tem que pensar: que pode fazer Deus com coisas novas? Tudo. Tudo. Então, Deus está afirmando que é capaz de surgir riacho onde não tem vida alguma. Se Ele é capaz de fazer isso, Ele pode fazer que bate-papo mudar completamente. Ele pode fazer que seu coração mude completamente. Ele pode fazer que esta igreja, que estas regiões mudem completamente também. Fazer deste grupo algo ainda melhor, mais frutífero, que ame mais a Deus, que tenha mais fé, mediante as mudanças, mediante coisas novas. Vamos para Isaías 41. Isaías 41. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Están encorajados por la palabra de Dios? Increíble. Isaías 41, versículo 10. Lembrem que vocês também podem falar comigo desde lá. É bom, eu preciso escutar vocês também. Amém? Está muito frio e me sinto sozinho aqui também. Podem falar comigo também. Amém? Isaías 41, versículo 10. Por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, e eu o assegurarei com a minha mão direita vitoriosa. Todos os que odeiam certamente serão humilhados e constrangidos. Aqueles que se opõem a você serão como nada e perecerão. Ainda que você procure os seus inimigos, você não os encontrará. Os que guerreiam contra você serão reduzidos a nada. Pois eu sou o seu Senhor, o seu Deus, que o assegura pela mão direita. E lhe disse: não tema, eu o ajudarei. É incrível porque aqui Deus promete a seu povo estar sempre com eles. E realmente, mas que ele fala: não temam. Não temam que eu cuido de vocês. Eu vou fortalecer vocês e vou ajudar vocês. Mas muitas vezes temos que entender, irmãos e família, que Deus vai fortalecer-nos quando nos sentimos fracos. E é só quando você se sente fraco que realmente Deus pode ajudar você a sentir-se forte. Que você pode confiar em Deus quando você tem medo. E é normal sentir medo. É normal sentir coisas por mudanças, mas tem que lembrar nesse momento que Deus está conosco. Eu não pretendo agora que você saia de um lugar completamente feliz por as mudanças porque dá medo, mas que você saia daqui cheio de fé, de que Deus vai trabalhar em nossas vidas como igreja. Isso é algo muito inspirador, porque realmente Deus cuida de nós. E, como eu falei anteriormente, muitos de vocês podem ver as mudanças como são para mim. Para mim as mudanças são normais. Muitas vezes eu tenho medo de ficar igual. Porque eu conheço e eu vou ser muito aberto com vocês. Eu luto com ficar confortável. E eu acho que por isso é que Deus me deu tantas mudanças.
Porque Él sabe, Él me conoce mucho. Y si Él sabe que yo fico en el mismo lugar, ¿cuál es la tentación de mi corazón? Ficar confortável. Mas é mediante as mudanças que Ele trabalha em meu coração. Mas na igreja acontece também. Porque eu sei que não sou o único aqui que pode lutar com essas coisas. Deus está fazendo algo novo, irmãos. E é normal sentir medo. Seu cérebro trabalha assim. Mas você pode entender agora que Deus vai cuidar de todos nós. Amém? A vida de um discípulo é uma vida de aventuras. É uma vida de aventuras. Realmente pensem. Queira caminhar realmente com Jesus. Queira caminhar com Jesus quando Ele curava no sábado. E realmente desafiando a la liderança do momento. Desafiando a los líderes religiosos hipócritas. Isso tem que ter, realmente isso dá medo. É como, uau, Jesus não está fazendo o que está suposto todos a fazer. E dá medo muitas vezes. Mas eles confiaram em Jesus. Quando Ele fazia algo inesperado, Ele fazia coisas diferentes. Por quê? Porque Ele queria ensinar a eles que seguir a Deus é estar pronto para o novo cada dia. Seguir a Deus é estar pronto para o novo cada dia. Mas eu quero perguntar a vocês estão prontos para coisas novas? Você pode pensar agora. Agora você pode trabalhar em seu coração. As mudanças no grupo mostrarão se estamos presos ao passado ou dispostos a viver algo novo com Deus. A resistência pode ser señal de apego ao conforto. Mas o crescimento está ao outro lado da mudança. Mas para isso acontecer, precisamos um coração disposto a acompanhar as mudanças, um coração disposto a abraçar as mudanças. Eu tenho um desafio para todos el dia de hoje. É que cada um aqui pode orar quando forem anunciadas as mudanças, por você ser mais animado e viver essa mudança. Para realmente não só aceitar a mudança, mas curtir a mudança. Que você pode realmente orar por seu coração. Porque mudanças revelam o quanto estamos dispostos a crescer, amém? Em conclusão, irmãos, minha vida desde que me tornei discípulo tem sido uma constante mudança. Mas eu fico muito grato com Deus. Eu fico muito grato por cada mudança de discipulado, por cada mudança de liderazgo, mas por cada mudança de país, porque cada mudança traz coisas boas, novas oportunidades para aprender. E se você um dia falou, Senhor, Jesus é meu Senhor e meu Salvador, você realmente falou que você quer mudar por o resto de sua vida. E novas oportunidades para aprender acontecem quando há mudanças. Você pode conhecer-se a si mesmo ainda mais. Eu acho que eu realmente encontro isso muito fascinante. Você conhecer-se mais. Você conhecer mais de seu coração e mudanças podem fazer isso. E viver novas experiências, sejam fáceis ou difíceis. Mudanças são como o vento do Espírito. Não vemos de onde vem, nem para onde vão, mas podemos sentir que Deus está agindo, amém? Não tenham medo das mudanças que vão acontecer, irmãos. Não se agarre ao que foi, quando Deus está apontando para o que será. Recordemos, família, que mudanças são sinais de um novo tempo com Deus. Tempo de Deus. Mudanças exigem fé e unidade, mas também mudanças revelam o quanto estamos dispostos a crescer. E quando entendemos isso, as mudanças nos movem e todo seja para a glória de Deus. Amo vocês, família. Bom dia, família. Então, para quem não conhece, meu nome é Yuri de Oliveira. E do meu lado, essa incrível, radiante, linda, espiritual, inteligente irmã. Então, é minha esposa, Bruna de Oliveira, amém? Amém. E a gente tem o privilégio de compartilhar para a Santa Ceia. Queria abrir as nossas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 14. Então, claro, muito obrigado pela oportunidade de poder compartilhar com a igreja. É um privilégio. É muito bom poder estar aqui de volta no Brasil depois de tanto tempo. Sabe que a gente ama muito vocês. Muito obrigado, Vini, Bia, Juan e Gili também, pelo privilégio de poder estar aqui compartilhando com vocês. É muito grato por isso.
Aqui em 1 Samuel, capítulo 14, o que está acontecendo, para dar um contexto, é que o povo de Deus, Israel, estava passando por uma crise militar. Então, os filisteus, naquela época, o que estava acontecendo é que eles estavam desenvolvendo tecnologicamente, com muito da parte das armamento deles, seja com ferro e tudo mais. Então, o povo de Israel estava começando a perder muito. Muito obrigado, um servo de Deus, amém? E tava ficando uma loucura, então eles não tinham uma liderança clara. Saul tinha caído em pecado, como oferecer sacrifício sem Samuel estar presente. Então o povo de Deus estava perdido. Não tinha alguém que ia tomar uma liderança, alguém que ia realmente entrar na situação e fazer acontecer. E aí é onde a gente encontra agora, em 1 Samuel 14, a história de Jonatas e seu escudeiro. Então vamos ler aqui do versículo 6, é quando Jonatas está lá no acampamento, ele olha na montanha. A gente pode ler o versículo 1 em si, para dar o contexto inteiro, amém? Do 1 ao 7, diz assim: certo dia, Jonatas, filho de Saul, disse ao seu jovem escudeiro: vamos ao destacamento filisteu do outro lado. Ele, porém, não contou isso ao seu pai. Saul estava sentado debaixo de uma romanceira, na fronteira de Gibeá, em Milgrom. Com ele estavam 600 soldados, entre os quais Aias, que levava o colete sacerdotal. Ele era filho de Aitube, irmão de Icabode, filho de Finéias e neto de Eli, o sacerdote do Senhor em Siló. Ninguém sabia que Jonatas havia saído. Em cada lado do desfiladeiro que Jonatas pretendia atravessar para chegar ao destacamento filisteu, havia um penhasco íngreme. Um se chamava Bozés e o outro Sené. Havia um penhasco ao norte na direção de Micmas e outro ao sul na direção de Gebá. E Jonatas disse ao seu escudeiro: vamos ao destacamento daqueles incircuncisos. Talvez o Senhor age a nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar. Seja com muitos ou com poucos, disse ao escudeiro: faze tudo o que tiveres em mente, eu irei contigo. Então, essa escritura é incrível e a gente queria compartilhar a escritura para vocês na Santa Ceia por conta do que a gente tem vivido já, desse momento que a gente estava aqui na África, não? Então, pela graça de Deus, eu e a Bruna tivemos o privilégio de casar em Moçambique, no civil, no dia 13 de junho. Agora, o problema é como tudo isso aconteceu. Então, eu estava na África do Sul fazendo a Visa Run, renovando o meu visto na África do Sul. E aí eu tinha que voltar para Moçambique para ter o casamento civil, não? Mas tinha um pequeno problema, eu não estava sendo aceito o meu visto para entrar em Moçambique. E aí a data estava chegando. Então a ideia era para eu ter ido muito antes disso, ter ido no dia 7. E aí foi prospondo, e aí já estava chegando cada vez mais perto da data. E aí chegou o dia 11. Eu lembro de falar com o Cueco, meu discipulador, e com a Bruna também, sou grato, que a Bruna é uma mulher de fé. E eles falaram: olha, vai para o aeroporto, chega lá, dá o seu passaporte, apresenta a passagem e vê o que Deus vai fazer. Aí eu, claro, que brilhante ideia. Mas, amém. Mas então eu estava lá e para ser sincero, eu estava sem fé. Né? Provavelmente como Saul e o resto dos israelitas também estavam aqui na escritura. Mas sem fé que Deus ainda poderia trazer a vitória de alguma maneira. Então, eu fui até lá, fui até o aeroporto, dei meu passaporte para eles, e o cara pegou meu passaporte e começou a abrir lá a passagem e tudo mais, devolveu com a passagem para mim. Eu peguei meio que desacreditado, falei: uau. E aí, na hora, eu mandei mensagem pro meu discipulador, pra Bruna, falando: nossa, eu consegui a passagem, vou entrar no avião. E aí a gente vai sair correndo e tô orando e jejuando já, 2 dias de jejum e sem comer nada. Mas aí eu tava com muita fé, falei: nossa, Deus está respondendo as orações. E aí, amém, entro no voo, chego em Moçambique. Né? Aí eu chego lá na fronteira, na imigração de Moçambique. Naquele momento, eles começam a tentar passar meu passaporte para me dar o Visa on Arrival, que é um visto na chegada já do país. E aí não está passando. Meu visto não está sendo aprovado. E aí eles vão lá, olham para mim e falam: você vai ter que ser deportado. Ou para o Brasil ou para a África do Sul. Isso era dia 11. Meu casamento era no dia 13. Eu olhei bem no olho da moça e falei: não tem como, eu vou casar. Na sexta-feira. Ela falou: bom, eu sinto muito, você não tem visto. Então, tava lá, eu sentei, né? Naquela hora eu estava ficando com um pouco menos de fé, né? Então, eu estava orando e falando: nossa Deus, o Senhor me trouxe até aqui. Não acredito que você me trouxe até aqui para nada, né? Só para passar um tempo. Eu já estou em Moçambique, eu estou no aeroporto já. Então, não tem como você mandar de volta. Ainda lembro de pedir para Deus alguma escritura, né? Sabe aquilo de abrir a Bíblia no meio e falar: nossa, Deus, fala comigo, sabe? Eu sou muito, eu também não acredito muito nisso, mas Deus, eu acredito que Deus usou essa oportunidade para me discipular. E quando abriu em João 14, como fala: não se turbe o vosso coração, crê em Deus, mas também em mim.
Aí eu continuei lendo e fala que qualquer coisa que você pedir em meu nome, eu vou te dar. Naquela hora eu fechei meu olho e eu orei e falei, Jesus, eu oro e eu te peço pelo meu visto, eu sei que eu vou entrar, porque essa palavra fala que você vai me dar. Em nome de Jesus, amém. Depois de orar isso, eu abri meus olhos, tinha um cara da imigração vindo até mim, ele me pegou e me levou para comprar minha própria passagem de deportagem para a África do Sul. Então eu fui e comprei minha própria passagem. Logo depois disso, eu pensei que ia ficar através da noite inteira no aeroporto sentado apenas, né, esperando minha passagem chegar. Mas não, eles me levaram para um quartinho, que é tipo uma prisão deles da imigração. Então, eu cheguei lá, eu tava pegando, ela falou, não, a gente vai deixar você no quarto da imigração. Aí eu falei, um quarto não, então é melhor do que essas cadeiras. Aí eu cheguei lá, cheguei na porta, na entrada, eu não tava vendo, aí ela começou a dar as instruções, ela falou, você não vai poder ir no banheiro, não vai poder comer nada, não vai poder sair daqui, não vai poder usar o celular, não tem nada, você vai ficar aqui dentro. Aí eu olhei, achei meio estranho, não? E aí, na hora que eu entro, é um quarto escuro, sem janela, com muitas baratas, com um pinico no canto, com outro cara do Congo escondido lá no outro canto, olhando pro celular dele. E o cheiro literalmente, infelizmente, de urina, não? E tava terrível, com muitas baratas no chão. Além de entrar, aquela ânsia de vômito. Né? E aí eu entrei, e aí eu comecei a orar. Falei, Deus, você falou que eu pedi no seu nome, você vai me dar. Então aqui você vai me dar o visto ainda. Eu te pedi. E amém, eu estava lá orando e falando com os irmãos, orando com eles, e jejuando ainda, né, e com toda aquela situação. E amém, a minha passagem era para as 3h30, mas o check-in que eu deveria fazer era às 2h40. Então eu tinha até as 2h40 da tarde para conseguir o visto. E eu fiquei esperando até as 2h40 lá. Eu continuei esperando, tentando várias maneiras de conseguir o visto. E aí, quando deu 2h40 da tarde, Deus me deu o visto para poder entrar. Então eu fiquei muito grato. Eu consegui passar pela imigração, eu entrei, eu liguei para a Bruna e falei, amor, eu entrei, tô dentro do país e vai casar. Então, eu saí da prisão para ir direto pro barbeiro, cortei o cabelo. Prioridades, amém? No dia seguinte, a gente teve o nosso casamento civil. Mas, sabe... Por que isso me lembra da cruz? Né? A Bruna vai compartilhar algumas outras coisas, mas é porque a cruz por si só já é uma ideia muito louca. É uma loucura pensar nisso. Que alguém deveria ser humilhado na cruz, passar pelo que Jesus Cristo passou, para que eu e você pudesse ter salvação. É uma loucura pensar que Jesus, literalmente, ficou nu na cruz por conta de alguém como eu. Orgulhoso, alguém impuro, que não merecia definitivamente a salvação. Da mesma forma, Jonathan, seu escudeiro, a ideia era terrível. Não era uma ideia boa, o escudeiro não era treinado para a batalha. Eles tinham apenas uma espada. Ele fala, não, vamos lá atacar eles e vai dar certo. Não tinha alguma lógica por trás disso que daria certo. Então eu indo lá para aquele aeroporto, pensando que eles iam permitir que eu entrasse magicamente, conseguisse o visto magicamente. E claro, a gente sabe que não é mágica, mas sim um milagre de Deus. Então não fazia nenhum sentido, mas eu consegui ver que Deus realmente, ele realmente nos honra quando a gente tem fé. Então é incrível porque eu sou muito grato pelo Juan, pela pregação dele, mudanças, porque a realidade é que a gente ainda não tem visto. Eu e a Bruna, a gente tem o privilégio de liderar a igreja de Moçambique. Mas nós, como os líderes, a gente não tem o visto para poder entrar dentro do país onde a gente lidera a igreja. E isso é algo que realmente corta o meu coração. Porque são irmãos que a gente batizou, que a gente estava lá desde o começo. Nós chegamos lá com 6 missionários. Não tinha ninguém mais. Imagina, sem esperança nenhuma. O 5º país mais pobre do mundo. Olhar no olho de cada uma daquelas pessoas, onde muitas vezes nenhum deles tem o que almoçar. Isso é real, discípulos e não discípulos. Não é a ação do Mercy, é a vida deles. De ter que entrar no estudo bíblico e a primeira pergunta que você faz não é se acredita em Deus, mas se ele teve alguma coisa para comer naquele dia. Então, definitivamente, estar aqui no Brasil é incrível, é um privilégio dado por Deus. Mas corta o nosso coração ter que ficar longe dos nossos irmãos e irmãs. Cada um deles. Cada um dos batismos que tiveram. A igreja, pela graça de Deus, multiplicou dentro desse ano. E a gente é grato por isso. Irmãos e irmãs mudando a vida deles. Mas ainda assim isso tem um custo. É necessário tomar risco, é necessário mudanças. Realmente, a gente não, é que nem o Juan falou na pregação. O vento sopra para onde quer. Não para onde eu quero ou você queira, mas para onde Deus quer. E realmente a cruz é sobre isso. Eu acredito que seguir a cruz e ver como discípulo é o vento. Imagina, a Bruna está na África.
Acho que isso é aleatório o suficiente, não? O Matheus Madeira tava lá no nosso casamento. Ele e Ronaldinho Gaúcho, lado a lado. Tipo, muito aleatório. E amém, é o plano de Deus, somos gratos por isso. E sou muito grato pela cruz também, que nos mostra essa ideia de que realmente, não importa o quanto eu planeje, não importa o quanto eu pense num plano, ainda assim é Deus que vai determinar tudo. E no final é sempre para salvação. Nada pode impedir a Deus salvar. Seja a gente não estando na igreja que a gente lidera ou estando lá, Deus ainda vai continuar salvando. Isso aí eu queria dar para compartilhar também com vocês, amém? Amém. Eu sou tão alta. Amém. Muito obrigada. Bom dia, família. Estou muito feliz de estar aqui no Brasil, Zil. E, nossa, muito obrigada, Vini e Bia, pela oportunidade de compartilhar aqui para Santa Ceia. E, com certeza, Juan e Julie, muito obrigada, gente, por deixar eu compartilhar compartilhar o que a cruz significa para a gente. E, realmente, né, o Yuri falou um pouquinho do lado dele, né, dessa história maluca, mas eu sou muito grata, né, é um momento que Deus está permitindo que a gente viva muito especial das nossas vidas, né, hoje faz uma semana, né, que a gente se casou, para a glória de Deus, e... e realmente é um presente de Deus, né, e como o Yuri estava compartilhando sobre como foi, né, a gente se casar lá no civil, em Maputo, tudo certo, né? Tava tudo certo, né? Até então a gente estava conseguindo resolver as questões dos vistos, de entrar, sair do país, tudo, né? Totalmente legalmente. E né? Faltava o quê? Uma semana para o nosso casamento, ele só tinha que voltar e já era, assina e, né? Depois vai para Johannesburg, casa na igreja e é isso. Mas aí aconteceu essa situação e eu fiquei, meu Deus, eu não acredito, né? Ele chegou na quarta-feira, o nosso casamento era na sexta, chegou quarta à noite, fomos buscar ele no aeroporto, voltamos com as mãos vazias, sem Yuri, ficou lá, né? E aí, uau, volta para casa, triste, né? Chorando. E amém. E ele jejuando, assim, sem comer zero comida mesmo. E eu no outro dia, e ele não tinha me falado, né, que passou só me falou depois dessa situação, né, que bom, né, para guardar meu coração, muito obrigada. E eu estava lá, enquanto ele estava com as baratas, eu estava com a Tânia, né, dormindo quentinha, com uma discípula lá, e sinto muito. Mas... algo que é muito incrível, que eu queria falar, assim, queria levantar muitos nossos líderes, na verdade. E eu também queria levantar o Yuri, que também é meu líder. Porque essa escritura, né, me anima muito, né, a pensar que Jonatas, ele teve uma fé, assim, muito louca, né? Deixa eu fazer o que ninguém quer fazer. E o escudeiro, ele simplesmente falou, tá bom, vamos lá, né, vamos. Ele fala no versículo 7, faze tudo o que tiveres em mente, eu irei contigo. Isso me ajuda muito a ter, né, com toda essa situação, a ter esse coração com os meus líderes, né? Então, só para explicar um pouco, quando já houve uma situação onde a gente estava voltando para Maputo, de Johannesburgo, e eu não tinha o visto pré-aprovado, né? Online. E eu tive que ficar, só o Yuri e a Samara conseguiram. E eu fiquei tentando, dessa forma eu fiquei 2 meses presa em Johannesburgo sem conseguir voltar para Maputo. Foi uma situação difícil, mas eu sabia que era o plano de Deus e amém, foi muito bom para o meu coração, me ajudou muito. E até quando o Yuri foi para lá, me pediu em casamento, olha que incrível. Mas algo que eu fiquei pensando, né, com toda essa situação, foi que... mesmo eu tendo passado por isso no começo do ano, né, a gente sabia que no momento do check-in eles pedem o visto já pré-aprovado. O Yuri não tinha. Então, os nossos líderes, eles deram, né, assim, a direção. Você tem fé, irmão, para ir? Vai. É isso. E eu queria, né, falar um pouco, né, para as mulheres, assim, direcionar mais para as mulheres. Fazer uma pergunta. Quando a sua discipuladora, né, te dá um desafio, te chama assim, para fazer algo bem radical, né, qual que é seu coração? Né, se você quer fazer ou você fica sem fé?
Eu sei que, para mim, nessa situação, foi difícil, né? Foi difícil pensar, meu Deus, amém, o Yuri tá vindo assim, que incrível a fé dele, né? Para mim, ele é o Jonatas. Eu sou ali, ai, meu Deus, a escudeira com medo, tava com medo, meu Deus, se não der certo, tava toda assim, incerta. E minha discipuladora me ajudou bastante e falou assim, Bruna, você precisa ter fé, vocês precisam ter fé. E o Yuri chegou lá, e aí uma das soluções que a gente pensou foi de levar a conservatória, que é o cartório, né, pro aeroporto. Então, a gente iria casar no aeroporto. E eu fui na conservatória, e eles aceitaram. Então, assim, o doido e o outro doido juntam e dá certo, né? Mas, no final, né, amém. Então, a gente estava se falando, se comunicando com o nosso líder. Então, deu certo. A gente só precisa pagar um pouco a mais. Beleza. E aí, chegando, quando eles aprovaram, tá tudo certo, Bruna, podemos ir ainda hoje. Então, a gente estava tentando antecipar o casamento para quinta, para que o Yuri só assinasse e voltasse para África do Sul. E depois eu ia encontrar com ele lá, no casamento oficial. E depois eles desistiram. Aí o Cueco, o nosso discipulador, né, falou assim, mais fé. Mais fé. E aí eu fiquei pensando numa escritura em Hebreus 11, quem estava aqui ontem, o Juan compartilhou, muito incrível. A Hebreus 11, 6 é uma escritura muito poderosa, né, que fala sobre fé, que a gente tem que crer que Deus existe, mas também que Ele pode dar, né, recompensar, né, quem nele crê. E eu acredito, né, mulheres, que todas vocês acreditam que Deus existe. Vocês acreditam não só na mente de vocês, mas no coração, nessa parte da Escritura. Mas e na segunda parte? Vocês acreditam que Deus ele pode recompensar vocês, né, que crê nele? Então, eu fiquei pensando, nossa, Deus, eu estou com muita dificuldade de acreditar nessa segunda parte. Que o Senhor vai me recompensar nesse momento, vai recompensar o Yuri também, a nossa dedicação. Enfim, né, a gente não merece nada, mas é nesse momento que o Senhor vai nos ajudar. Então, foi um desafio para mim, né? Eu quero, com certeza, ser aberta aqui com vocês, principalmente com as mulheres, porque eu sei que é difícil confiar. E eu também queria muito inspirar, né, falando nisso, claro, levantar os nossos líderes, mas inspirar, porque a pregação de hoje foi muito poderosa. Muito obrigada, irmão. Realmente, mudanças, né, e mudanças de planos, não era nosso plano que isso acontecesse, casar dessa forma, passar por isso. Mas quando os nossos líderes falam, tenha fé, gente, né, mulheres, tenham fé de verdade, porque é para você ter fé, né? É aqui, ó, Deus está te dando uma Jonathan da vida. Sei lá como seria no feminino. Jonatia. Uma Joelma da vida. Uma Joelma da vida. Mas, enfim, seja uma incrível escudeira, né? Eu queria dar o desafio, né, para as mulheres a realmente pensar, né? Fazer uma lista do que você tem dificuldade em ter fé. Leia Hebreus 11, versículo 6, principalmente essa parte, e lembra, né, que Deus ele pode te recompensar. E a segunda prática que eu queria dar para as mulheres, reflita se você segue os conselhos com fé. Então, eu queria muito, né, compartilhar essa situação com vocês, mulheres, a igreja, né, mas esse desafio para as mulheres. E também uma outra coisa que aconteceu, que a gente teve que confiar muito, né, em Deus, foi a nossa passagem para vir para cá. Porque a gente conseguiu uma semana antes. Um pouco mais de uma semana antes, né? E a gente estava assim, meu Deus, assim, correndo atrás, dando um jeito, fazendo isso, fazendo aquilo. E simplesmente alguém pagou a nossa passagem. Não sabemos quem, mas pagaram. Obrigada, pessoa, não sei, pessoas. Obrigada a Deus, né? Deus tocou no coração. Mas eu queria realmente, né, gente, compartilhar que a cruz de Cristo, para mim, né, e pro Yuri também, mas principalmente para mim, significa confiar em Deus, ter fé e confiar nas pessoas que Ele colocou na minha vida, né, nos nossos líderes, porque quando eles falaram mais fé, foi muito engraçado. Cada passo, né? Não deu. Aí o Cueco, mais fé. Aí depois aconteceu uma outra situação. Irmão, já está quase na hora de fazer o check-in e ir embora. Mais fé.
E é isso, né? Ter fé, né? Não é fácil, não é algo confortável. Não foi confortável para mim, meu Deus. Amém. Fé, vai dar certo. Serena. Né? Não é algo confortável, mas é algo que exige crescimento, confiança. Amém, Deus, o Senhor pode fazer todas as coisas. Então, queria muito compartilhar com vocês, igreja, o que a cruz representa para mim. Que é fé em Deus, confiança. Realmente, família, então, em conclusão, né? Ela falou para as irmãs, mas para os irmãos também, né? Para a igreja inteira. Esse é o desafio. Tenha fé. Tenha fé. Deus pode mover, Ele pode salvar com muitos ou com poucos. Não precisa de você, não precisa de um título, Ele pode salvar. Ele quer salvar mais do que você quer salvar. Algo que me ajuda bastante, eu penso até mesmo na minha família. Estando fora do país, eu sempre pensava, nossa, como que eu vou salvar minha família agora, não estando lá? Deus quer salvar meus pais mais do que eu quero salvar eles. Essa é a realidade. Deus, Ele quer salvar. Então, qualquer que aconteça, mudança, situação, circunstância, Deus, Ele quer salvar, Ele vai usar qualquer situação para que o maior número de pessoas possíveis possam ser salvas. Amém?